Oralismo. O que é o oralismo? Foi um método de ensino da educação de surdos que tinha como objetivo central curar o surdo da sua falta de audição. Essa metodologia ela defendia que a língua oral era a melhor e a única forma possível e desejável de comunicação entre o surdo, rejeitando e proibindo totalmente outras formas de desenvolvimento da língua. Quando e por que surgiu o oralismo? Bom, o oralismo ele surgiu em 1880 em um congresso de Milão, onde apenas os professores ouvintes tiveram o direito de votar. E qual que era o foco deste trabalho? Bom, o trabalho era feito com crianças surdas e ele era focado no treino oral, nas estimulações da audição residual e na leitura labial. Ele rejeitava totalmente a outra forma de linguagem. E quais que eram os pontos positivos e negativos do oralismo? Esse método, ele discriminava, ele era um método discriminatório e ele negava as diferenças entre a pessoa surda e a pessoa ouvinte. Ele não levava em consideração a cultura da pessoa surda. Esse método ele perdurou por 100 anos e foi um fracasso na educação dos surdos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação total. O que é? Essa era uma proposta educacional que propõe fazer uso de todo e qualquer método de comunicação. Sinais naturais, sinais artificiais, palavras, mímicas, para permitir que a criança surda adquirisse uma linguagem. Então, ela incorporava o desenvolvimento da fala ao resto dos auditivos, com o treinamento do som, uso simultâneo de palavras e sinais, tendo como objetivo a língua oral e a língua sinalizada, tanto uma quanto a outra. Quando e por que surgiu? Bom, ela surgiu por volta de 1960, após estudos do linguista William Stockel comprovar em seus estudos que a língua de sinais ela era uma língua, ela poderia ser usada pelos surdos. E qual que era o foco? Bom, o objetivo dessa proposta era minimizar ou até mesmo evitar problemas comunicativos, pontos positivos e negativos. As crianças surdas começaram a se comunicar com seus pares, elas começaram a conversar com seus professores, com seus familiares, de modo que jamais havia sido visto desde a adoção do oralismo estrito. Porém, o uso simultâneo dessa linguagem, desses códigos ou bimodismo, era inadequado, pois a língua de sinal ela tem uma estrutura, ela tem uma gramática própria. Não houve melhoras significativas na sua aprendizagem, apresentando resultados acadêmicos muito abaixo do esperado. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o bilinguismo. O bilinguismo é a proposta atual que o surdo deve ser bilíngue, ou seja, ter a língua de sinal como a sua primeira língua e como segunda língua ter a língua do país onde vive, isso na modalidade escrita. Quando que surgiu? Essa proposta ela surgiu na década de 80 com o objetivo de atender as especificidades linguísticas da comunidade surda, reconhecendo que formam uma comunidade com cultura própria e sua língua própria. Qual era o foco? Suprir a necessidade dos surdos de adquirir a língua de sinais, que é considerada a sua língua natural, e como segunda língua, utilizar a língua de seu país na modalidade escrita, para que pudesse se desenvolver a sua
capacidade cognitiva, linguística, afetiva e também a sua capacidade política, independente do espaço escolar ao qual está inserido. Pontos positivos e negativos. Essa proposta, ela respeita muito a singularidade dos surdos e contribui para que os surdos se tornem autônomos. No entanto, nós temos também os pontos negativos que contribuem para que o surdo não se torne bilíngue, como, por exemplo, a aquisição tardia da língua de sinais e a grande falta de preparação dos profissionais envolvidos nessa área. Ainda tem resultados em um número crescente de surdo-analfabeto, sem condições de evoluírem em seus estudos e em outros aspectos da sua vida.